Sextou com o clássico no futebol saudita e abertura de rodadas do campeonato alemão, espanhol e italiano. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bet do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bet do Dia do Ar, edição de sexta-feira, né? Já começando ali o final de semana. Vamos analisar aí jogos bem interessantes, né? A gente tem Al Hilal e Al Nassr, Jorge Jesus contra Cristiano Ronaldo. Temos também jogos aí do italiano, do alemão e do espanhol. Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio, hermano. Ah, que maravilha. Eu gosto dessas sextas-feiras. Estamos com ótimos retrospectos, né, nas últimas sextas-feiras. Não era pra ter dito isso, que dá zica. Eu não confio em zica, eu confio em trabalho, Fábio, hermano. Então vamos para mais uma. Vamos analisar jogos aí do futebol europeu e temos também ali um Al Hilal e Al Nassr, que talvez seja até o melhor jogo do dia, né? Diga de passagem. Vamos que vamos começar agora para você, apostador, aqui no Bet do Dia. Começando no Arabão, né? Sim. No Arabão, sexta, 3 da tarde, na Kingdom Arena, casa do Al Hilal, temos Jorge Jesus contra Cristiano Penaldo. Por que Penaldo? Que ele faz muitos gols de pênalti, né? Tá, mas ele é um... Você restringiria a carreira de Cristiano Ronaldo aí? Claro que não. Você pode estar mexendo com uma legião aí muito perigosa de fãs. Vamos que vamos, meus queridos. Jogo muito interessante aí. Os dois times que eram cotados para ser campeões sauditas, mas que temos um outro líder lá. Isso. E vamos analisar agora para você, apostador. Por favor, produção, coloca aí na tela o nosso aplicativo do Game Arena. Inclusive, já está chegando junto também aqui o QR Code. Ó. Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Retrospecto recente aí, o Al Hilal não vivia um bom momento, engatou 3 vitórias seguidas. O Al Nassr já não perde a 4 jogos. Joguinho interessante. Mas antes, vamos para a tabela de classificação. Al Ittihad é o líder com 61 pontos marcados. O Al Hilal está ali na cola com 57. O Al Nassr está um pouquinho atrás. Mas a grande questão é justamente esse jogo. Se o Al Nassr vence essa partida, ele está ali na briga pelo título. Se ele perder, aí deu adeus. Aí E faltam apenas 9 rodadas. Não, são quantos times? São 18? São 18, 34 rodadas. É verdade, eu achei que era 16. É porque eu É verdade. Então matemática eu dá pra buscar, né? Sim. O Al Hilal aí, você tem que torcer pra Touro Peço, né? E o Al Ittihad pegou o Al Ahly, né, na rodada, então o jogo ali mais difícil pode ser aí realmente que o Al Hilal, né, de Jorge Jesus, que está se despedindo, né, talvez para a seleção brasileira. Você queria... Eu acho um bom nome. Assim. Sim. Preferi o Ancelotti. Só Jesus salva. Boa. Né? Isso, na seleção do jeito que tá. É. Só Jesus salva. Bom, confrontos recentes do Al Hilal, tá? Venceu o Al Tawon 2-0, fez 4 lá no Tashkent, né? O time lá, Uzbequistão, né? Salve engano, Uzbequistão. Foi na Champions, né? Champions Asiáticas. Venceu o Al Ferra 2-0, vitórias boas, né? E perdeu na ida, né, pro time do Uzbequistão, Tashkent, e perdeu do Al Ahly, né? Que é o time ali quinto colocado por 3-2 em casa. Alguns tropeços, né? Perdeu para o Al Ittihad também. Foi os times mais fortes ali, ele vem perdendo mais jogos com gols, né? Quando é os jogos ali mais equilibrados, são jogos ali que ambas marcam e o mais 2,5 bate com frequência. Os dois jogos que eu gostaria de destacar como parâmetro para esse confronto são justamente ali, ó, as duas derrotas que estão pintando na tela do Al Hilal, que foram confrontos contra o Al Ahly e Al Ittihad, que são justamente os outros times ali poderosíssimos do futebol saudita que receberam um alto investimento e que estão com elencos qualificados aí, né? E acontece que o Al Hilal acabou perdendo esses dois jogos e, como o Fábio já mencionou, jogos muito movimentados. 3-2 e 4-1. Tivemos 5 gols nas duas partidas e o ambas marcam também acontecendo em ambas, né? E outro ponto, lá no primeiro turno tivemos o ambas marcam também acontecendo, tá? 1-1 na partida entre Al Nassr e Al Hilal. E como chega a equipe de Papai Cris? Fez 3-1 no Al Ahly, 3-0 na Liga Saudita, né? Contra o iraniano, né? Do Esteghlal. Na Liga Saudita não, na Champions. Lá na Champions. 3-0 no Esteghlal, que é do Irã, né? Empatou 2-2 com o Al-Shabaab pelo Campeonato Saudita, empatou com o Esteghlal na ida, né, 0-0, a última derrota foi pro Al-Orobah. A questão é que do Al Nassr, velho, é que ele vacilou contra times pequenos. Perdeu pro Al Ittihad também. Você vê que o Al Hilal ali, as derrotas dele foram focadas mais nos times do topo da tabela, né? O Al Nassr, ele deu umas vaciladas grandes aqui. A diferença é essa, né? O Al Hilal, né, perdeu mais para os times grandes e o Al Nassr também tropeçou contra equipes menores. Vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Al Hilal. E eu considero um favoritismo até alto, tá? Acho que de fato é favorito, apresenta melhor futebol, tá? Tem um time mais qualificado e tá em casa. Mas eu tenho meu pezinho atrás. Como a gente trouxe aí, né? Há não muito tempo, o Al Hilal ele não venceu o Al Ahly, ele não venceu o Al Ittihad.
Quando essas duas equipes se enfrentaram no primeiro turno, foi empate. Então, assim, os parâmetros que a gente tem aí de jogos mais complicados do Al-Hilal, ele acabou não vencendo. Isso. Então, tem um pezinho atrás aí, eu acho que essa odd tá muito baixa, tá? Inclusive, eu acho que eu até vejo mais valor no empate do Al-Nassr do que na vitória do Al-Hilal. Mas também tem o meu pé atrás aqui. Uma vitória do Al-Hilal é completamente normal. Então, vamos focar em gols, Faber, mano. Obviamente, a grande questão é, o mais de 2.5 só paga 1,38 e o ambas marcam só paga 1,41. E aí a gente vai ter que desfrutar daquela opção maravilhosa que a Bet Nacional nos oferece, que é o criar aposta. E vamos combinar essas duas opções, o mais de 2.5 gols e o ambas marcam. Isso. Eu gosto muito disso aqui, porque é a mesma coisa que a gente vai estar no ambas marcam, só que corta 1 a 1. O nosso só não nos serve 1 a 1 como palpite aí para dar green nessa aposta, né? E aí a gente vai ter um incremento de odd de 1,41 para 1,54. Eu acho que vale super a pena. Os jogos que a gente trouxe como parâmetro aí do Al-Hilal, que foram mais complicados recentemente, foi 3-2 contra o Al-Ahly e 4-1 contra o Al-Ittihad. Bateu tranquilo essa aqui. Então eu acho que são bons parâmetros para acreditar que essa aqui também vai dar uma boa. Muito bem, quem quiser pegar alguma dessas apostas isoladas, né, pode duplar com outro jogo, né? Acho que é até melhor. Ou quem quiser fazer uma boa com outras partidas também. É porque se você quiser correr o risco de esperar ali 10, 15 minutinhos e o jogo ainda já tiver 0-0, o ambas né? marcam, ele vai dar uma subida boa, né? Mas enfim, essa é a nossa dica do Tipster. Muito bem. Bom, como acontece toda sexta, a gente sai do Arabão e vai para a Bundesliga, né? Que já é tradicional essa sequência aqui do nosso roteiro das sextas. Temos Augsburg, o time que não toma gol, e o Bayern de Munique, o time que faz muito gol. Que só faz. O jogo não é tão fácil. A sexta, 3h30, lá no WWK Arena. Belo nome, né? Diga-se de passagem. Jogo interessante, né, velho? Porque o Augsburg vive aí uma Bundesliga boa, tá? Um momento muito bom. E o Bayern deu umas vaciladas, né? A gente vai observar isso justamente agora, no nosso aplicativo do Game Arena. Por favor, produção, pintando na tela. E aí já pode ser uma curiosidade, Faberrone. No retrospecto recente dos últimos 5 jogos, o aproveitamento do Augsburg é melhor do que o do próprio Bayern de Munique, né? Tabela de classificação, Bayern isolado, 65 pontos, 6 pontos à frente do Leverkusen. Lembrando que só são 18 times, né, na Bundesliga, ou seja, 34 rodadas, restam apenas 7, tá? Temos 21 pontos em disputa. E a gente vê ali, ó, o Augsburg em 8º. O Augsburg ainda sonha com vaga em competição europeia. Isso, um time que vai muito bem defensivamente, né? A gente pode até ver aí nos confrontos, né? Vamos começar a dar uma olhada, porque o Augsburg nos últimos jogos, ele só tomou gol nesse último aí, né? Que foi o empate com o Hoffenheim fora de casa. Não tomou do Wolfsburg, não tomou do Borussia Dortmund, não tomou do Freiburg, não tomou do Borussia Mönchengladbach, não tomou do Leipzig, não tomou do Mainz. Eram 6 jogos seguidos sem sofrer gols. E antes na Copa tomou do Stuttgart. Jogos com poucos gols, até algo também... Curioso, né? Curioso para o futebol alemão, né? Perfeito. E o Bayern? O Bayern teve uns tropeços, né? O que chamou mais atenção foi a derrota para o Bochum, né? Teve dificuldade para bater o São Paulo em casa também, 3-2, jogo difícil, empatou com o Union Berlin. Ele ganhou. O jogo que ele venceu melhor foi o mais difícil, fora de casa contra o Leverkusen ali, que praticamente selou o título. Acho que é muito difícil o Bayern perder esse título aí, mas teve esse grande vacilo contra o Bochum há não muito tempo, que é um time da zona de rebaixamento. Perdeu em casa, né? Então o Bayern de Munique tá aí, ó, sofrendo muitos gols. Levou 2 do São Paulo, levou 3 do Bochum, levou gol do Union Berlin. Enfim, e nos jogos mais difíceis, os 2 ali contra o Leverkusen, ele não sofreu. Então, será contra o Augsburg? Fez 3 e 2-0 no Leverkusen. Pois é. É um jogo complicado, mas assim, o Bayern ele faz pelo menos 2 gols na grande maioria dos seus jogos, né? Então... Cara, é difícil, ó. Meteu 4 no Eintracht, 3 no Stuttgart, 3 no Leverkusen, 2, até quando perde ele meteu 2 no Bochum, fez 2 no Leverkusen, 1 no Union Berlin. Nos últimos 8 jogos, só um jogo ele não marcou 2 gols. É isso. Então vamos para o nosso momento bet nacional, porque é aquilo, né? A vitória do Bayern é sempre muito baixa, até não está tão baixa nesse jogo. Sim, mas a grande questão é que ele não está vencendo por margens confortáveis, né? Ele está sofrendo muito gol e tal, e isso acaba dando um medinho pra gente, velho, porque a gente teria que buscar um handicap aqui, né? Aí o handicap -1, pô, um 2-1 pro Bayern não é um palpite que eu acho uma loucura. 3-2 também, eventualmente. Então poderia ficar muito bem aí no reembolso, né? Pô, um 2-2, eventualmente até o Augsburg vivendo um grande momento aí. Então eu prefiro focar única e exclusivamente em gols. A grande questão é, o Augsburg, ele vive esse momento com a boa defesa. É verdade. O ataque já não é lá essas grandes coisas. A gente observou ali que tem muito 0-0, 1-0. Então, ao meu ver, não faz sentido a gente confiar aqui no mais de 2,5. Porque seria confiar mais em 3 gols do Bayern do que confiar num 2-1, por exemplo. Então, o que é que eu acho que acaba sendo mais seguro que isso aqui, Fábio, mano? Focar em gols do Bayern. Ao meu ver, é a melhor pedida. Mais de 1 ponto de gols do Bayern, pagou 52. Pô,
Um 2x0, 2x1, 2x2, até se perder por 3x2. Até vai contra as estatísticas, né, pelo Augsburg, mas assim... Do ponto de vista do Augsburg, sim. Do Bayern, não. Exatamente. Mas assim, na ida foi 3x0 o Bayern, né? Pois é, lá ou em casa, né? Em casa. Uhum. Assim, o Bayern de Munique pegou o Leverkusen, os caras tinham que tomar pouco gol. Sim. E na Champions fez 3-2. 3-2. Né? Então, 2 golzinhos do Bayern aqui. Assim, é um jogo difícil, tá? Assim, é um jogo até pra under, mas você ir under em jogos do Bayern é loucura. Se quiser se arriscar, mas... É melhor a gente pegar ali a estatística do Bayern do que do Augsburg, né? Se tem um jogo que o Augsburg pode tomar mais do que um gol, é esse. É contra né? o Bayern. É contra o Bayern líder. Então isto. vamos no mais de 1,5, né? Algo que é muito recorrente nos jogos do Bayern, para o Bayern fazer pelo menos 2 gols. Acreditamos que isso vai acontecer nesta sexta-feira. Bom, vamos para a Espanha, porque temos o Real e Barça dos pobres, né? Que é Raio Vallecano e Espanhol. Ah, gostei dessa comparação. É Nunca tinha parado para analisar, né? Um time de Madrid e um time de Barcelona, para quem não entendeu. Raio Vallecano e Espanhol, sexta, 4 da tarde, lá no estádio de Vallecas. Vallecas, um dos melhores do mundo. Você já esteve, né? Já estive em Vallecas. Tem vídeo lá seu? Sim, bastante. Aonde? Eu sabia. @torcedor pelo mundo. Muito bem. É isso. Você me segue lá? Sigo. Curte todos os meus conteúdos? Não, todos não. Só os que eu acho bom. Tudo bem. Fica aí o convite pra galera, pra quem curtir essa vibe, né, de futebol, viagens, Isso, enfim. É isso, meus queridos. Vamos analisar agora Raio Vallecano e Espanhol de Barcelona. Por favor, aplicativo, produção. Pinta aí na tela, o nosso Raio querido tá Game bem, Arena. No retrospecto recente não, na temporada sim, né? Mas 2 times ali que não vivem grandes momentos. Mas o Raio Vallecano tá ali, ó, em 7º, inclusive deu uma quedinha, justamente porque esse retrospecto recente não é tão bom assim. E o Betis cresceu muito, pontos. Né? O Betis, depois que Antony chegou, meu irmão, aí estourou, né? E cadê o nosso espanhol? Aí tá lá embaixo, vai ter que descer mais um pouquinho. Não tá na zona de rebaixamento, 2 pontinhos à frente ali da zona. Muito bem, Difícil, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Raio, que na rodada passada ele venceu o Alavés 2x0, bom Boa resultado. vitória. Aí empatou com o Real Sociedad em casa 2x2, perdeu do Real Madrid por 2x1, mas sempre faz jogos duros, né, contra o Real, historicamente vem de caro as derrotas. Empatou com o Sevilha 1x1, aí teve uma derrota para o Villarreal, um tropeço em casa, 1x0. Vendeu caro também pro Barça. O Barcelona também perdeu de 1x0. É um time que, assim, ele quando perde, dificilmente é goleado, né, um time, jogos até uma tendência de poucos gols, o Raio. Mas nos últimos até teve mais de 1,5, né? O Os retrospecto recente deu... É porque ele vem de 4 jogos seguidos marcando gol. Ele deu uma melhorada. Ele não via num momento bom, mas teve uma crescente aí nesses últimos jogos, até quando perdeu pro Real Madrid. Lá no Santiago Bernabéu ele conseguiu deixar seu golzinho. Então acho que esse é um parâmetro legal pra gente entender aí o momento do Raio. Muito bem. Já o Espanhol que conseguiu um bom resultado na rodada passada, né? Conseguiu empatar em casa com o Atlético de Madrid, saiu atrás e conseguiu buscar um empate. Mas antes perdeu do Mallorca 2x1, empatou com o Girona em casa, aí venceu o Alavés fora 1x0, empatou em casa com o Bilbao. Ambas marcam com muita frequência, marcam com muita frequência, bateu em... ambas marcam bateu em 5 dos últimos 6 e o Espanhol ele já vem numa sequência de 7 jogos consecutivos, 10 jogos consecutivos marcando gol. Quando foi no primeiro turno eles? Vamos só... 2x1 pro Espanhol. 2x1 pro Espanhol. Joguinho movimentado também. Ambas marcam batendo, né? gols. Foge até um pouquinho, né, a La Liga geralmente ela tem uma tendênciazinha boa de under, tá? Isso. 2 golzinhos ali, normalmente é a média. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, na tela. Odds pro confronto, o favoritismo é do Raio, né? Sim, Jogo sim, em porque tava casa. na rabo de gols ali, mas ainda assim é favorito. É bem favorito até, né? Odds 5 pro Espanhol. Eu acho melhor, que... né? Um é 7º, outro é 10º. Eu ia dizer isso. Acho que se tratando da temporada, são odds que você bate o olho e acredita ser justo. Talvez pelo momento recente eu nivelaria pelo menos um pouquinho mais. Né? Pelo menos em termos ofensivos, o Espanhol deu uma melhorada muito boa. Vem marcando gol aí nas suas últimas partidas, em tudo que é partida. Isso. Mas assim, eu acho que é difícil o Raio Vallecano perder esse jogo. Tá? Então qual é a alternativa que eu vou trazer aqui para esse confronto? Utilizar a ferramenta do Criaposta, combinar o dupla hipótese do Raio Vallecano com mais de 1,5 gols. Eu gosto muito aqui. Por quê? Se o Espanhol mantiver essa pegada de deixar gol em tudo que é jogo, eu acho que é muito arriscado você confiar no ambas marcam, por exemplo. Porque o Espanhol não é lá essas grandes coisas, uma hora ele não vai fazer gol. Vem numa sequência muito boa. Então, por isso, eu até acho que tem valor, mas tem seu risco. Eu prefiro aqui. Por quê? Se der a lógica e o Raio Vallecano conseguir vencer com certa tranquilidade, um 2x0, 2x1, aqui vai dar bom. Pô, mas se o Espanhol fizer um joguinho mais duro, conseguir manter essa sequência de marcar gol nos últimos jogos e tudo mais, for 1x1, aqui também dá bom. Então a gente tanto foge de ambas marcam, que pode ser arriscado, quanto foge da vitória seca do Raio Vallecano, que também tem seu risco. Eu acho que aqui acaba sendo uma combinação mais segura e acredito que o custo-benefício é melhor. Muito bem. Então, em 57 aí, criar a aposta, dupla hipótese do Raio, né? E o mais de 1,5 gols no confronto, né?
é a melhor pedida aí para esse duelo do Campeonato Espanhol. Bom, também temos a abertura da rodada do Campeonato Italiano, tá? Genoa e Udinese. Eu tenho a impressão que a gente fala do Genoa toda sexta-feira aqui. É porque o Genoa parece que joga na sexta, não sei porquê, né? na Quase sexta. sempre interessante. Sexta, 3h45, lá no Luigi Ferraris, 31ª rodada, italiano já na sua reta final. E outra coisa, temos um bom retrospecto também com o Genoa, tá? Ó, fica o convite, inclusive, aí para você, apostador que tá caindo aqui de paraquedas, dá uma olhada aí nos vídeos anteriores, você vai ver aí que estamos bem, retrospecto tá maravilhoso, né? Os próprios comentários dizem isso também. E vamos analisar agora esse Genoa contra o Udinese, um duelozinho aí que requer atenção, requer análise, são dois times aí que não estão muito nos holofotes, né? Então, vamos fazer isso agora, vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena para a gente poder se embasar um pouquinho, trazer estatísticas, dois times que não vivem lá seus grandes momentos, tabela classificação, Fabermano, acreditamos que são dois times ali que meio que, a gente pode dizer que já se resolveram, tá? Dificilmente vão cair, é uma distância considerável para a zona de rebaixamento. Os dois times ali estão no meio da tabela, né? 10º e 12º. E, simultaneamente, é muito difícil pegar uma vaga também em competição europeia, né, velho? Então, estão ali no meio de tabela, estão bem definidos. Pode ser que, se der uma arrancada, um dos dois, uma vitória para um dos dois lados 16 aqui. pontos, pô, do oitavo ali, é difícil demais. Pois é. Genoa tem 35, né? O Udinese tem 40. O Udinese até pode ser, né? Dependendo da reta final. Mas aí, no caso, em contrapartida, o Genoa também ele já liga o alerta maior para a zona de rebaixamento, né? Tem esse ponto. Isso, Mas também tá até relativamente confortável, porque tem muito time porque também já abaixo, é a 31ª rodada, né? Faltam tá um pouquinho 8 jogos, né, com esse. Vamos para os confrontos, né? Vamos ver aí. O Genoa aqui vem com um bom retrospecto, sobretudo em casa, né? Sim. Até perdeu da Juventus fora, resultado normal. Mas dá para relativizar. As duas últimas derrotas do Genoa foram fora de casa contra Inter de Milão e Juventus por 1-0, os dois. E aí venceu o Lecce em casa, conseguiu empatar com o Cagliari fora, empatou com o Empoli em casa e não foi tão bom. Venceu o Venezia 2-0, empatou com o Torino fora, perdeu fora da Fiorentina e venceu o Monza em casa, né? Eu acho que assim... Ele perdeu dos times da parte de cima, né? Fiorentina, Roma... E fora de casa, né? O Genoa, ele tá cumprindo a cartilha, velho. Ele tá perdendo os jogos que pode perder. Casos ali de... as derrotas dele foram Juventus fora, Inter de Milão fora, Fiorentina fora e Roma fora. Adversários dificílimos, todos fora de casa. Derrotas aceitáveis, eu diria. Tá cumprindo ali o dever, venceu o Monza em casa, empate fora com o Torino, tá ok. Venceu o Venezia em casa. Então a tônica do Genoa é... Em casa, contra os times ali meio que, sei lá, vamos botar de oitavo para baixo, ele tem conseguido bom retrospecto. Quando ele joga fora contra os mais difíceis, não tem ganhado, cumprindo a cartilha ali. E um jogo desse contra a Udinese, e no qual a gente pode até utilizar como parâmetro ali o 2-0 que teve no primeiro turno, né, venceu fora de casa, eu acho que pode ser aí uma boa para o Genoa escapar de vez aí desse fantasma do rebaixamento. Isso. E a Udinese, como chega, Fábio? Perdeu da Inter de Milão, né, 2-1, perdeu do Verona em casa, empatou com a Lazio, vem num momento pior, né? 3 jogos seguidos sem vencer. Conseguiu vitórias contra a Parma, contra a Lecce e antes venceu o Empoli, né? Engatou 3 vitórias e depois passou 3 jogos sem vencer. E marcando também pouco, tá? Você vê aí que é difícil a Udinese. Nos últimos 5 jogos não conseguiu marcar 2 gols em nenhum jogo. Quando venceu foi por 1-0. Deixando pelo menos um, né? Um golzinho. Ele só não deixou contra o Verona. Em casa. Enfim. Não sei lá se o Udinese passa essa confiança toda. Vamos para o nosso momento bet nacional, vamos ver as odds aí, porque o favoritismo é do Genoa, né? As odds até relativamente equilibradas. Cara, eu até acho que essa do Genoa tá mais alta do que poderia, tá? Eu acho que o Genoa, ele, em casa, ele é consideravelmente favorito. Eu até vou destacar aqui, não acho que seja a melhor opção, tá? Mas um empate anula a aposta do Genoa, eu gosto. É 1.7. É porque eu acho que pode pender pro empate. Esse jogo pode ser muito bem ser 1-1, eu acho que não é nenhuma loucura. Mas eu gosto aqui, acho que não vai dar red. Acho bem difícil a Udinese vencer esse jogo, tá? Mas vamos mirar no green, Fabermano? Buscando o green, uma opção que eu considero melhor do que este empate anula a aposta é o dupla hipótese do Genoa combinado com um golzinho do Genoa. A gente observou aí que a equipe mandante, ela não perde a 5 jogos em casa. E ela conseguiu marcar gol nos últimos 6, tá? Então, assim, eu acho que é uma tônica muito grande. O Genoa conseguir deixar seu gol e não perder. Ela pode até ser que não ganhe, 1-1, 2-2, mas aí eu acho que já é o suficiente. Gosto muito dessa opção, acho que tem uma grande probabilidade aí de ser green, por isso eu considero essa a melhor aposta da sexta-feira. Vamos com o selo Hotbet, essa foi sempre dobrada, tá? Muito bem, então o dupla hipótese a favor do Genoa e o gol do Genoa, a nossa melhor pedida para essa sexta-feira aqui no Bets do Dia. Né, você que já está se aquecendo para o final de semana, tem Brasileirão, Premier League, Campeonato Espanhol, enfim, muitos jogos interessantes. Claro, vamos analisar todos os principais aqui no Bets do Dia e todos eles na TV Bet, né? Também tem dica do Tips, tem, enfim,
tem outros programas para vocês assistindo e apostando, para você que gosta de operar ao vivo. Enfim, então se inscreve aí, dá aquele joinha aqui no vídeo, comenta, se inscreve no canal. Enfim, faz todas essas ações aqui para ajudar o engajamento aqui da TVBet, né, que ajuda você, apostador, aí, trazendo informações, análises dos jogos do futebol nacional e internacional. Bom, é isso. Valeu, Matheus Montenegro. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto. Bom final de semana. Responsabilidade.